Check the mic and make sure it sound right, boys. Olá pessoal, José Mianucci aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dando sequência à série de comparativos entre as aquarelas de linha estudante e profissional de mesma marca, hoje iremos comparar as aquarelas da Tallens, a Van Gogh e a Rembrandt. Então já deixe seu like para fortalecer o canal e para que eu continue trazendo mais vídeos como este, ok? Lembrando também que você encontra as resenhas completas dessas duas marcas aqui no canal, ok? Bom, vamos iniciar então comparando as cores desses dois sets. Eu possuo também as aquarelas da Van Gogh em tubo, mas eu vou comparar apenas a seleção de pastilhas. Ambos os sets possuem tons bem semelhantes, e a primeira coisa que a gente nota é que as cores da Rembrandt possuem um grau de transparência maior que da Van Gogh, o que já era de se esperar, por ser uma aquarela de linha profissional. Em contrapartida, as cores da Rembrandt possuem um acabamento mais granulado, o que pode ser bom ou não, dependendo do seu estilo de trabalho. Particularmente para mim não incomoda essa característica, As aquarelas da Cor também são assim, algumas cores da Daniel Smith, por exemplo, e elas têm um acabamento um pouco mais aveludado, vamos assim dizer. Os tons terrosos são os mais semelhantes entre si, como o amarelo ocre e o terra de siena queimado. O cinza painê de ambos também é muito parecido. Em se tratando de pigmentação, eu destaco apenas o amarelo limão permanente da Rembrandt, que é mais vivo que o da Van Gogh. O caso contrário acontece com o verde esmeralda, o da Van Gogh é mais intenso nesse caso. As cores que mais divergem são os tons de azul. Os da Van Gogh são mais opacos, principalmente o azul cerúleo, e o azul ultramar escuro pende para o violeta. E para quem gosta do fator expansão, ambas as marcas deixam a desejar na maioria das cores. Vamos então agora ao teste prático para ver como ambas as marcas se comportam numa pintura definitiva. Eu dividi a folha ao meio, então no lado esquerdo eu usarei as cores da Van Gogh e no lado direito as da Rembrandt. Eu deveria ter escolhido uma referência em que a composição tivesse o mesmo peso em ambos os lados, mas o que importa aqui nesse caso é o processo. Então, vamos lá!
eu acrescentei uns toques de aquarela metálica da White Nights apenas para dar um acabamento mais bacana. E aproveitei a divisão dos lados para acrescentar um elemento que é bem característico dos meus trabalhos autorais. Na maioria das vezes eu uso tinta acrílica, mas nesse caso usei o guache. E aí está o resultado do nosso teste prático entre essas duas aquarelas. Olhando o trabalho pronto, nesse caso, não se nota muita diferença entre as áreas. Porém, durante o processo é notável a diferença de comportamento entre elas. Primeiro, o acabamento mais granulado da Rembrandt, e segundo, a dificuldade que eu tive para trabalhar em camadas com os tons de azul da Rembrandt. Dessa forma, eu sugiro que quem ainda não possui muita experiência com aquarela, fique com as Van Gogh. E se vale a pena um upgrade para as Rembrandt? Sinceramente, acho que não. Acredito valer mais a pena investir em um leque maior de cores da Van Gogh do que passar para um estojo que custa aí mais que o dobro, né, dessas anteriores. Não que a Rembrandt seja ruim, muito pelo contrário, mas ela é uma aquarela mais difícil de se lidar, a não ser que você goste de explorar manchas em seu trabalho, aí sim. Então é isso, pessoal. Essas foram as minhas impressões ao comparar essas duas aquarelas. Deixe aí nos comentários o que você acha de cada uma delas e se você concorda ou não comigo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos, tudo de melhor sempre e até a próxima. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Ah, lembre-se também de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Fechou?